Fala aí, Granque, bem-vindos a mais um vídeo e uma atualização do Drytron, mais um deck profile do meu Drytron OCG, e eu continuo usando esse deck. Muito provavelmente eu devo migrar para outro deck que vocês já devem até saber qual é. Eu tô flertando um pouco com ele aí no canal, que é o Phantom Knight, mas por enquanto o Drytron continua firme e forte nas minhas mãos e eu vou aqui atualizar ele para vocês. Resultados? Tá dando demais, e eu fiz algumas pequenas alterações na build que eu acho interessante de eu compartilhar com vocês. Então, sem muita enrolação, vou deixar aqui o extra um pouco de lado e vamos pro main deck. Os ratios de Drytron continuam os mesmos: 3 alpha, 3 zeta, 1 gama, 1 delta, e eu tô usando também o Draconides pelos mesmos motivos de sempre. Esses dois aqui é por causa de combo, esses dois aqui porque eu quero moldar minhas mãos, né? Se eu não vejo combo, que é esses dois, eu quero acessar eles quando eu quiser. Não quero necessariamente dar hard draw deles, porque não é tão eficiente assim pro jeito que o meu deck tá montado, mas faz sentido até você usar isso aqui. Se eu mudar a build tirando coisas como a Crossout Designator, talvez faça sentido aumentar o número de Drytrons, porque aí você consegue comprar mais gás na mão ao invés de comprar engine. Mas do jeito que o meu deck tá buildado, é mais com o intuito de comprar gás. Uma coisa que eu quero testar mais pra frente é cortar o Zeta 2, que é uma coisa que eu vi algumas variantes que toparam umas 2 semanas atrás com o Drytron testando, que é cortar o Zeta 2. Eu acho interessante, até porque o Zeta ele faz parte do seu combo, mas você tem tantas maneiras de chegar nele que às vezes acaba sendo redundante mesmo. O único que realmente é essencial pra sempre é o Alpha. Então esse é o meu ratio de Drytron. E o Draconides, cara, eu sinceramente eu ainda penso em tirar ele, mas eu não tenho a coragem e eu não consigo. Porque sempre que eu compro ele é ok, sabe? No mínimo é ok. Sempre que eu compro ele, e eu sempre quero ter acesso a ele, muitas das vezes eu quero ter acesso a ele, até porque a gente tá num formato com tanta hand trap que você acaba tendo que jogar grind de vez em quando, e um bicho de 4.000 que não morre faz diferença, tá ligado? Então eu acho interessante isso também. As 3 Diviner, porque sim, né? 3 Diviner, porque sim. 2 Iva, né, 2 Iva, porque dá pra usar 2. E eu entendo porque que vocês aí do TCG usam uma, porque eu acho que no mundo de 3 Benten é muito mais fácil você usar 3 Iva, e eu vou explicar o motivo do porquê eu acho que é isso. Porque como aqui a gente tem 3 Benten, você comprar ou Orange ou você comprar Iva, podendo trigar uma Benten nesse meio tempo, já deixa o seu Orange vivo. E é um Orange que é excelente no seu turno para se proteger, por exemplo, porque é um Orange que vai dar Iva. Então eu acho que faz mais sentido aqui ainda usar 2 Iva, porque não é tão ruim. Eu comecei esses profiles de Drytron xingando muito essa carta, porque eu não gosto muito dela. Mas ultimamente eu tenho percebido que comprar ela é decente, cara. Porque se você comprar ela numa mão viva, geralmente a sua Benten vai poder ter a versatilidade de comprar isso aqui pra se proteger de Nibiru ou de qualquer outra hand trap no meio da tua jogada. Então não é ruim comprar Iva tanto quanto eu achei. E às vezes é esquisito, tu pode dar normal, linkar no Linkuribo e buscar anjo. É esquisito, não vou mentir não. Ajuda um pouquinho no grind. E a segunda definitivamente é boa pra caralho no grind, cara. O problema é que o Drytron, assim, dificilmente você grinda, né? Então, por exemplo, aí no TCG eu entendo muito bem o argumento de você usar uma só e ser ok usando uma só. Porque são muitos poucos os jogos que o Drytron entra no grind. E quando você entra no grind, os seus próprios Drytrons seguram a barra pra você. Mas ainda assim eu acho que a Eva é uma ferramenta importante, justamente por essa interação que eu falei. O Ultimateness, eu ainda não troquei pela build de Perfection, eu quero ainda testar ela um pouquinho mais pra colocar ela em RL. E enfim, vamos lá. Continuando aqui, 3 Orange Light, porque o Orange Light é insano. Cara, esse bicho aqui, nossa, isso aqui, cara, carrega o deck em muitos e muitos jogos.
É muito. Cara, é errado. É errado. Eu genuinamente achei errado. Se ele só se você terminasse Ultimate e mais algumas coisas na mesa, seria ok. Mas o fato de você poder moldar o seu combo pra você terminar com Ultimate, e Eva e Orange na mão é muito insano, cara. Porque Droplets, por exemplo, é uma carta que é muito usada. Você vai levar. Kaiju é um bagulho que você vai levar. Mas o problema é que o oponente ele vai gastar recurso dele pra lidar com esse bicho. Uma Droplets que, tipo, no mínimo é 2-1. Porque ele vai ter que gastar Droplets enviando mais alguma coisa pra negar isso aqui. E aí ele vai ter que dar esse investimento, ou ele vai dar um Kaiju menos uma carta pra ele pra lidar com isso aqui. E ainda ele levando isso aqui, ele vai ter que lidar com um Double Gamma, um Double Monster Negate Destroy. Isso é absurdo, cara. Isso é, tipo, genuinamente absurdo. E é por isso que esse deck ele é tão FTK, sabe? Não é nossa, porque 5 interações. Porque você consegue em alguns jogos com tech lidar com isso aqui. Mas o problema é realmente o Orange Light, cara. O Orange Light, eu sinto que se limitasse esse amigo aqui, eu acho que esse deck parava de existir. Eu não tô nem brincando. Se limita o Orange Light, o deck ele fica bem mais fraco, cara. Ele fica bem mais fraco. Eu não vou mentir, não. Pra fechar agora as Hand Traps, a gente tem 3 Ashes, porque aqui é make bust, né? Porque você tem que lidar com a Maxê. A própria Maxê, porque eu ainda tô usando Crossout. E ainda assim é uma hand trap boa, tá ligado? No Drytron ainda é uma hand trap mais excelente, porque por ser deck de combo, você tem muito push. Então você comprar muita carta, se o oponente aceita o desafio da Maxê, acaba que pune muito mesmo o oponente. Então é uma boa lineup de interação. E o fato do Drytron usar 3 gama dentro da própria engine também é excelente, cara, porque aumenta o seu número de hand trap pra 8. Nessa situação. Lembrando que se você tirar a crossout da build, você consegue trocar isso aqui por exemplo, Lancia, que é buscável na sua engine, e Scythe, que é um combo que eu já mostrei aí no canal, que você compra com a Benten, a Scythe, e usa o ATG com o Hawk, ou nesse caso aqui, Phoenix Enforcer, né? Por que eu coloquei o Dasher no lugar do... É uma alteração que eu fiz. Na minha última build eu tava usando o Blow D, né, o Plasma. Porque o Plasma, ele é encaixável, né? Se você dá Hard Draw, a coisa mais fácil do mundo que o Drytron faz é colocar 3 bichos na mesa sem precisar gastar Normal Summon. Então o Plasma, ele é bem encaixável. Porém, eu tenho percebido que essa combinação, essa dupla aqui, ela é muito mais insana do que parece. Porque quais são as únicas vezes onde você não vai comprar com esse amigo aqui, com esse deck? Quando vem um Drytron na mão. Porque, a não ser que você tenha um jeito de tributar ele ali, ou um ritual, você não vai conseguir comprar. Então, pros casos em que vier Drytron na mão, que são muitos nomes, são 8 nomes de Drytron, você dá o Dasher tirando eles da sua mão, porque ele te abre o espaço pra comprar com o Celestial. Então isso é bem forte, cara, bem forte. E é um corpo a mais na mesa, né, porque aí tu consegue linkar no Linkaribo, alguma coisa assim, entendeu? Mas é mais por isso mesmo. E eu acho que é bem difícil, apesar de eu já ter ganhado um jogo com a interação do Plasma, não tô nem brincando, um grind game, que eu acabei comprando o Plasma e eu dei o Plasma ali no susto no cara e eu ganhei. Acabou acontecendo, mas eu acho que essa interação aqui ela é perfeita, porque eles acabam se sinergizando um com o outro, sabe? Ele tira bicho da mão e ele compra sem bicho na mão. Então porque qualquer outra draw que você der de spell, você consegue setar. Então é bem fácil mesmo, tá ligado? É bem fácil mesmo você deixar esse Celestial vivo. E se você tem múltiplas cartas na sua mão, provavelmente elas são Diviner, que dá pra tu dar Normal Summon, tá ligado? Ou elas são Hand Traps, que você pode, sei lá, uma Maxê, você pode ativar na hora que não ativei aqui a Maxê, entendeu? Aí você se livra dela. Caso contrário, você dá Normal Summon, que não é muito legal, mas também livra a carta da sua mão. E o Drytron definitivamente não dá tanta bola assim pra Normal Summon no grande game. É importante, não tô falando que não é importante, mas pra dar um Pot of Grids, tu pode passar por isso, entendeu? 3 Emergency e 3 Nova com uma Foolish. Isso aqui é o motivo de eu não gostar de rodar múltiplos Gamas e Delta. Porque, como eu tô usando Crossout ainda, você tem muitos jeitos de moldar os nomes de Drytron que você tem na sua mão. Então, ou que você tem acesso, né? Em modo geral, com a Foolish aqui também. Então, eu realmente acho que tu pode deixar no mínimo possível. Por isso, inclusive, que eu quero testar o Zeta 2. Eu quero ver como que é a matemática em relação a isso, na verdade.
pra mim é testar esse Zeta 2. Mas isso aqui tem funcionado bastante. É bem ruim quando você compra múltiplas, eu não vou mentir. Mas até quando você compra múltiplas, acaba que na volta acaba sendo útil, né? Porque vira um nome de Drytron de qualquer forma. E se você tem, sei lá, 3 Drytron no Grave, um nome de Drytron é o suficiente pra tu voltar no jogo completamente, entendeu? Então é interessante. Eu gosto, eu sei, em todo deck que eu buildo, cara, eu gosto de ter um máximo de consistência viável possível. Duas Meteones. Eu tô gostando bastante de duas Meteones, eu não vou mentir, porque comprar isso aqui no segundo é extremamente decente em algumas mãos, cara. Comprar isso aqui no segundo, eu não vou mentir. Porque tu consegue, de maneiras muito esquisitas, você consegue colocar o Ultimate Early na mesa com um único anjo na mão. E isso às vezes acaba que tira interação na mesa do cara, tá ligado? E aí você consegue depois encaixar um Gama tributando esse próprio Ultimate e fazer um Azeus pra ser atual in Condition. Então isso aqui acaba sendo muito interessante. E existem muitos combos onde você quer dar múltiplas vezes isso aqui no mesmo turno. E acaba sendo uma terceira vez, né? Porque tem a primeira vez que você usa, aí volta, tem uma segunda vez, e se você comprar outro disso aqui, você consegue dar uma terceira vez. E acaba que é útil em alguns cenários específicos, então não vou mentir. Fora que isso aqui é pra você driblar driblar Crow. Então eu acho que é seguro rodar 2. Eu tô gostando bastante, eu não vou mentir, eu tô gostando bastante mesmo, e eu acho que foi uma aquisição interessante desde a última lista que eu fiz. 3 Fusion Destiny. Cara, eu tô testando isso aqui e eu tenho que falar a verdade. No último teste que eu fiz eu não gostei tanto. Mas a minha teoria em cima disso aqui é muito boa pra eu não continuar testando. Que é justamente 2 cenários. O cenário 1, onde você zica e isso aqui te salva, que já aconteceu e me salvou nessas vezes. E o cenário 2, onde você tenta combar, leva Maxê, e isso aqui acaba virando mais uma Khaled, entre aspas, barra mais uma crossout. Porque aí você vai dar mais um draw sozinho pro oponente, o oponente vai fazer mais um, ó, que pena, mas você vai ter o Incondition ali, e você vai já ter o Celestial e o Dasher no Grave, pra no teu turno de follow, você conseguir ter mais pressão, né? Ou pelo menos você tenta se esforçar ali pra não morrer e nos próximos turnos ter mais pressão com o próprio Enforcer e com o Dasher e o Celestial no Grave. Então isso aqui eu tô testando, cara. Mas sabe por que eu tô achando ruim? Porque o Drytron, ele compra bastante carta. Ele consegue afinar o deck muito fácil, porque você no seu combo principal, você tira todos os nomes de Drytron, você compra com o Gama, você tira literalmente 4 nomes de anjo, 4, 5, 6 nomes de anjo do deck fácil, você passa naturalmente por 2 Benten, então o seu combo natural ele já corta muita carta do deck. E acontece muito de você às vezes não fazer um combo completo, você fazer aquele combo meio capadinho, e aí você dá isso aqui e o seu, sei lá, você entra num grind. Você entra num grind e o seu Phoenix morre, sabe? Você já gastou o Phoenix Enforcer, e isso aqui acaba sendo um top deck ruim. Porque se você analisar, cara, todas as cartas aqui, elas são top decks decentes sem ser as Range Traps. Todas as cartas aqui são top decks decentes, sabe por quê? Porque até os rituais que parecem ser estáticos, eles são food pros seus Drytron que estão no Grave. Então todos eles são top decks decentes. E isso aqui já me ferrou muito, cara. Eu já perdi turnos que me custaram jogos porque eu não dei top deck de Drytron e dei top deck disso aqui, entendeu? Mas eu ainda tô testando porque eu não sei se eu preciso tanto assim me esforçar pra sair do early game, porque eu sou um Drytron, mas é que eu acho tão forte, tão forte, tão absurdo, que eu queria testar isso aqui. Mas sinceramente, cara, eu tô pensando inclusive até em cortar o Phoenix Enforcer desse deck, porque eu acho que Drytron sozinho já é bom o suficiente. Não vou mentir não. Seguindo as duas Cross e as duas Khaled. Igual eu sempre falo em todo o profile de Drytron, eu me esforço muito pra cortar crossout, cara, mas ela é muito boa. Ela é muito, muito boa, porque é uma aplicação que não é tanta gente que pensa aqui assim na OCG, mas a crossout negar a Khaled é muito importante pro Drytron. É muito importante pro Drytron a crossout negar a Khaled, tá ligado? Porque isso aqui é a diferença entre o seu Orange passar
entre a sua Maxê passar e entre o seu Drytron passar, entre a sua Benten passar. Então até indo segundo é uma proteção decente contra a Khaled. Lógico que não é motivo suficiente para, por exemplo, pós-side você manter. É melhor você ter coisas de alto impacto indo segundo. Mas ainda assim, cara, eu não tenho coragem de cortar a crossout. Eu não vou mentir. Não vou mentir, eu sou um cara medroso. E de extra, a gente teve algumas poucas mudanças, certo? Primeiro, 2 Mubeta. Cara, com o Draconides no deck, eu sinto que faz muito mais sentido tu usar 2 Mubeta. Eu não vou mentir. Eu sinto que faz muito mais sentido tu usar 2 Mubeta, porque ele ajuda demais, cara. Esse bicho aqui ajuda demais. E é 2000 de dano na mesa. O efeito dele de negate por você usar Mubeta é encaixável, e isso é importante, certo? Você vai ganhar, porque, cara, ninguém lembra que esse amigo aqui, eu vou segurar nesse ângulo aqui, porque dá pra ver, ó, que é prismático. Ninguém lembra que isso aqui é um Spell Trap Negate. Ninguém do Yu-Gi-Oh! Ninguém. Eu te garanto, você joga de Drytron, Zuba, se você tá vendo esse profile, cara, você pode me confirmar aí nos comentários. Ninguém lembra que isso aqui nega Spell Trap. E você ganha jogos por isso. Então, ter o segundo pra mim tá sendo bem interessante. Antes eu não sentia tanta falta, mas agora que eu tô usando mais, eu sinto que é bem importante. Lily Lusk, Azeus Maker, Downerd, Beatrice, que é maravilhosa, e Azeus, ganhador de jogos. Esses são os nossos Exceeds. São 6 Exceeds. Em seguida, Linkuribo, não tem o que falar, né? Envia seus bichos pro grave e acaba sendo um corpo a mais na mesa. Masca eu tô encaixando ela bem menos agora que eu tô usando o Phoenix Enforcer, mas ainda assim é bom, é decente. É legal porque você consegue, inclusive, fazer o... você consegue fazer os seus links não morrerem por efeito, né? Isso é um bagulho que é uma aplicação da Mascarena que eu acho muito interessante, porque aí você não leva strike, você não leva coisas esquisitas, e você pode, inclusive, sei lá, fazer uma Mascarena e fazer uma Anaconda, se você quiser jogar em volta de strike, porque o cara vai dar strike na tua Anaconda não vai morrer, e ela vai sobreviver mais um turno pra tu dar de novo. Então, é o tipo de pressão que eu acho legal dessa carta. Mas o melhor dela é você, por exemplo, fazer um Access Code que não morre por efeito. Tu fazer um Access Code que não morre por efeito é muito forte. É muito, muito, muito forte mesmo. E pro espanto de muita gente, a gente ainda tem o Neon Carrier, e é mais um push que esse deck consegue fazer. E ele tem algumas versatilidadezinhas de side deck que eu não vou mostrar no vídeo de hoje, mas, por exemplo, ele pode equipar Buster Drake no seu Ultimateness, porque aí o Ultimateness fica imune a spell e você não leva Droplets. Eu só não faço essa interação porque... as pessoas que eu jogo contra, eu sei que elas usam Caju, então não faz muito sentido eu fazer isso, entendeu? Então é mais por isso. Eu sei que eles colocam Droplets e Caju pra lidar com o meu deck, então eu sei que não é tão eficiente assim, mas definitivamente uma interação que dá pra tu fazer, e é mais um push, né? Porque vocês sabem o combo normal, né? O TCG fazia muito isso. Tu dá isso aqui, equipa a Iva, tributa, traz Ultimate, né? Compra duas fadas com a Iva tributada, porque ele fica com exatos 2000 de ataque. Tudo nesse deck encaixa perfeitamente. Unicórnio, Access Code para assassinatos. Uma só disso aqui. Eu estou sendo um rapaz muito ousado. Eu cortei uma dessa daqui e eu não tô sentindo tanta falta assim. Eu espero deixar uma só, porque eu gosto mais de ter versatilidade na parte de Exceed. E aí você tem o Big Boy, o nosso querido Phoenix Enforcer, que é uma win condition alternativa, e tu junta 2 bichos faz ele, é insano. E por último, uma NTs, porque você consegue enviar com a Diviner, e é um ótimo jeito de você baitar a interação indo segundo. E por fim também um Scapegoat Token, porque sim. Mas é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do profile. Comenta aí embaixo sobre o que você tá achando. Eu realmente estou em dúvida sobre esse lance da Destiny Fusion, porque eu sinto que o Drytron não precisa de tanto esforço, de mais esforço para sair do early game, porque eu sinto que isso aqui é por isso que encaixa tão melhor nos decks de mid-range, porque você não precisa se esforçar tanto nesse deck para sair do early. Mas comenta aí embaixo o que você acha. Você vai testar isso aqui no seu Drytron também? Porque é um bagulho que dá pra tu testar no Drytron TCG, caso você ache interessante. E definitivamente é uma engine boa, né? Por motivos óbvios. Mas enfim, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aí embaixo, dá like, faz os bagulho de sempre de YouTube aí. E é nóis, rapaziada. Deus abençoe, fiquem bem. E é isso.